Sexta dica, que eu acho que essa é extremamente importante, não porque ela tem uma recorrência absurda na prova de primeira fase, não é nada disso. Ela tem uma recorrência baixa, mas o examinador tem, aos poucos, exigido mais esse tema do que exigia no passado. Esse examinador, inclusive, ele gosta muito da parte final do VAD, sabe, do Código Tributário Nacional, aquela parte ali de CTN que já está terminando o seu vademecum de CTN. É isso mesmo, é o que ele gosta. Ele gosta dessa parte, que a gente chama de normas gerais em matéria tributária. Ele gosta de princípios, sim, ele gosta de imunidades, com certeza, mas ele tem perguntado uma outra parte do VAD, uma outra parte do código que às vezes fica um pouco esquecido pelo aluno. E o tema que a gente vai falar agora é o tema da capacidade tributária. Pois é, a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais. Assim como as obrigações tributárias principais e acessórias não se confundem com as obrigações no direito civil, a capacidade tributária passiva também não se confunde com a capacidade civil, pois é. Sabe o que significa dizer? Que mesmo a pessoa não tendo capacidade civil, se ela praticar fato gerador, ela recolherá tributo aos cofres públicos. Se você está fazendo questões da OAB, você já deve ter visto questões que falam sobre essa temática, sobre a capacidade civil e a capacidade tributária, sendo elas entrelaçadas para te trazer uma confusão. O que significa dizer isso? Significa dizer que se a pessoa é menor ou maior de idade, então independentemente da capacidade civil, se a pessoa praticar o fator gerador, ela paga tributo. Essa é a primeira hipótese que está prevista pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional. 124 do CTN, que trata da capacidade tributária passiva. Então quer dizer que a capacidade tributária passiva, pensa sempre assim, ela vai responder a seguinte pergunta: quem é que tem que pagar tributo? Quase todo mundo, para não dizer todo mundo. Paga tributo aquele que é menor de idade, mas praticou o fato gerador. Quer dizer, a capacidade civil aqui é afastada, o Estado entra na relação e exige do menor de idade, praticante de fato gerador, o tributo relativo à obrigação tributária, porque ele praticou o fato gerador. Portanto, se uma criança, um menor de idade, um recém-nascido, pratica fato gerador, ele deverá obrigatoriamente, diante da prática de fato gerador, se não houver nenhuma isenção, por exemplo, nenhuma imunidade que alcance aquela situação, ele deverá recolher tributo aos cofres públicos. Então eu sempre dou o exemplo da Sandy e do Júnior. Quantos anos é que aquela dupla começou a fazer sucesso na música? Pois é, lembre que eles já praticavam fato gerador mesmo antes de completar a maioridade, mesmo antes dos 18 anos. E diante da prática de fato gerador, porque realizavam shows, espetáculos, compravam imóveis, automóveis, adquiriram imóveis por aí, fazendas, estabelecimentos. Então, eles recolhiam tributo aos cofres públicos. Então, independentemente da capacidade civil, professora, tem alguma exceção? Nenhuma. Praticou o fator gerador? Sou proprietário, circulei mercadoria, prestei serviço, oferi renda, obtive acréscimo patrimonial, youtuber, tem muito isso hoje em dia, né? As crianças, né? Antes eu falava da Sandina, agora é mais fácil falar das crianças youtubers que tem por aí. Influenciadores digitais que oferem renda, obtêm acréscimo patrimonial e por isso tem que recolher tributo aos cofres públicos. Não há exceção, não existe exceção, tá bom? Então, praticante de fato gerador, independentemente de ter capacidade civil ou não, praticou o fator gerador, simplesmente a pessoa recolhe tributo aos cofres públicos. Eu sei que você deve estar lembrando da pecúnia não olet, né? Lembra do tributo? Quer dizer, o tributo não tem cheiro. Lembra que até a renda ilícita é objeto de tributação, porque a fazenda olha para o fato gerador. Então, independentemente de ser lícita ou ilícita aquela renda, sendo praticado o fato gerador, aquele estabelecido por lei, praticado o verbo ali, então a pessoa recolhe tributo aos cofres públicos, tá? Segunda hipótese da capacidade tributária passiva. Nós temos a pessoa física, mas também nós temos a pessoa jurídica. Pois é, se a pessoa jurídica praticar fato gerador, independentemente de estar regularizada, regulamentada ou não, praticando fato gerador, ela recolhe tributo aos cofres públicos. Pois é, se o menor de idade, diante da prática de fato gerador, recolhe tributo, nós estamos falando de uma pessoa natural, então também isso vai acontecer com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica de direito privado que pratica fato gerador,
independentemente de possuir CNPJ, independentemente de inscrição estadual, municipal, independentemente de cadastro realizado junto à Receita Federal ou à Junta Comercial dos Estados, porque pratica fato gerador, recolhe obrigatoriamente tributo aos cofres públicos. Porque o artigo 124 do CTN, lá no inciso 13, ele fala assim, ó, bastando que configure uma unidade econômica. Ou seja, se ela é uma unidade econômica, ela presta serviço, circula mercadoria, industrializa, não importa se é no fundo do quintal, se é num pequeno estabelecimento, não importa. Se ela pratica fato gerador, independentemente de estar ou não estabelecida, regularizada, regulamentada, ela recolhe tributo aos cofres públicos. Essa é a terceira hipótese. Eu pulei a segunda hipótese de forma proposital, porque a segunda hipótese ela tem um gancho com a primeira hipótese. Então, a primeira hipótese é a pessoa física, a pessoa natural. A segunda hipótese também é a pessoa física, pessoa natural. Mas olha que interessante. Na segunda hipótese, que é do inciso 2 do artigo 124 do CTN, a gente fala da pessoa que está sujeita a alguma restrição ou uma limitação ao exercício das suas funções, a atividades que ela realiza. Ou seja, se ela tem interdição, tutela, curatela, se ela está presa, suspensa em conselho profissional. Se alguma dessas situações acontecer e ela não mais ter a possibilidade de exercer diretamente, né, as atividades cíveis, né, os atos civis, se ela não realiza mais esses atos, independentemente de estar sujeita a restrições deste exercício ou destes exercícios, quando ela realiza fato gerador, ela paga tributo aos cofres públicos. Portanto, se um advogado, por exemplo, estiver suspenso na OAB, com uma suspensão administrativa, um médico, um contador, um arquiteto, um engenheiro, quando presta serviço, quando realiza a prestação dos seus serviços, recolhe tributo aos cofres públicos, quando acresce ao seu patrimônio a renda, o conceito de renda, ele recolhe tributo também aos cofres públicos. Veja, a pessoa que está presa, recolhida ao sistema penitenciário, quando pratica fato gerador, recolhe tributo aos cofres públicos, assim acontece com o tutelado, com o curatelado e interditado, ainda que outra pessoa recolha em nome dele, por razões naturalmente que o restringem de recolher o tributo diretamente, ainda assim, quando ele pratica fato gerador, ele recolhe tributo aos cofres públicos, então cuidado. A capacidade civil não se confunde com a capacidade tributária passiva. A capacidade civil das pessoas físicas, a capacidade civil de pessoas físicas que estão sujeitas a uma limitação ou restrição do exercício, né, das suas atividades normais. E a terceira hipótese, do inciso terceiro, a pessoa jurídica, independentemente de estar regularmente constituída ou não, bastando que configure uma unidade econômica. É o caso, por exemplo, de costureiras, de manicures, de alfaiates ou costureiros, pessoas que realizam às vezes pequenos serviços, pequenos trabalhos ou até como artesãos e não se regularizam. Então, independentemente de estarem regularmente constituídas, elas configuram uma atividade econômica, uma atividade industrial, comercial, empresarial e por isso recolhem tributo aos cofres públicos. Cuidado com isso. Porque, mais uma vez, a gente fica ali 5 anos estudando direito civil e depois aparece uma questão de tributário que bagunça a nossa cabeça. Então, pensa o seguinte, ó, o tributo não tem cheiro, praticou fato gerador, vai pagar. Independentemente se você é menor ou maior de idade, independentemente se o seu negócio está ou não regularizado, independentemente de alguma restrição civil que esteja sobre aquela pessoa. O sujeito passivo, quando pratica fato gerador, faz nascer a obrigação tributária. Cuidado com isso. Pontinho de atenção para um tipo de questão que tem voltado para a prova de primeira fase. Vamos para a próxima dica, para a nossa 7ª dica. Vamos lá.